Olá pessoal, aqui é o Dr. Alan Machado Dutra, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de 3 maneiras de deixar o seu arroz mais saudável. Bem pessoal, é difícil encontrar um brasileiro que não gosta de arroz, então no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 3 dicas incríveis para deixar o arroz mais saudável e assim evitar aqueles picos de glicose no sangue que levam ao pré-diabetes ou até mesmo em alguns casos ao diabetes. Vamos falar um pouquinho sobre o impacto dos picos de glicose no sangue. Os picos de glicose no sangue são prejudiciais porque eles podem levar à resistência insulínica, aumentam o risco de desenvolver o diabetes tipo 2 ou até mesmo pré-diabetes, causam flutuações de energia, danificam vasos sanguíneos e nervos, contribuindo para doenças cardiovasculares e problemas renais. Também afetam a visão e promovem o ganho de peso. Então essas oscilações abruptas do açúcar do sangue são muito ruins, podem ter impactos negativos significativo na saúde geral, na qualidade de vida e aumentar o risco de várias doenças, várias condições crônicas. Então, pessoal, será que o arroz branco é um vilão? Você já se perguntou por que o arroz branco tem fama ruim? A razão principal é o alto índice glicêmico, que significa que ele pode elevar rapidamente os níveis de açúcar no sangue, quase como comer açúcar. Então, precisamos de um equilíbrio na alimentação. Na maioria dos casos, podemos comer sim um arroz, na maioria dos casos, desde que façamos de forma consciente e inteligente. Então, se você não fica sem o seu arroz, limite o consumo a uma refeição ao dia. Evite o arroz na janta e prefira no café da manhã ou no almoço. Agora, para quem é fisicamente muito ativo, pode sim comer arroz 2 vezes ao dia. Vamos falar do lado bom do arroz e feijão. Então, o clássico arroz e feijão é uma combinação nutricional interessante. Enquanto o arroz é uma boa fonte de aminoácidos metionina e cisteína, ele deixa a desejar quando se trata do aminoácido lisina. Então, aí que entra o feijão, trazendo todos os aminoácidos essenciais que faltam no arroz, inclusive sendo rico em lisina. Então, juntos, eles garantem que o nosso organismo receba todos os aminoácidos essenciais, todos os 9 que nós precisamos. Vamos falar da diferença, então, entre o arroz branco e o arroz integral. Devemos optar pelo branco ou pelo integral? Embora o arroz branco seja o preferido na mesa da maioria dos brasileiros, de muitas pessoas, o arroz integral ganha pontos quando o assunto é saúde. Comparado ao arroz branco, o integral é uma fonte de fibras e é mais rico em vitaminas e minerais essenciais. Ele nos oferece mais vitamina do tipo B1, a tiamina, mais niacina, que é a B3, além de uma quantidade maior de vitamina B6 ou piridoxina. O arroz integral também tem mais minerais como magnésio, manganês, fósforo, ferro e zinco. Vamos falar umas palavrinhas sobre a relação entre arroz e diabetes. Embora ambos os tipos de arroz tenham diferenças significativas em termos de nutrientes, no que diz respeito ao impacto no glicêmico, nos níveis de açúcar no sangue, a história é um pouco diferente. Todo arroz é uma fonte rica de carboidratos. Então, para quem tem diabetes ou pré-diabetes, simplesmente substituir o arroz branco pelo integral não vai ser importante, não vai ter um impacto esperado no controle da doença. Então, diabéticos podem ou não comer arroz. Depende de como está o seu controle de glicemia e de como está a sua alimentação e hábitos gerais de vida. Se você for esportista, certamente poderá comer. Se você não for esportista e tiver um diabetes mais difícil de controle, aí não é uma boa ideia comer o arroz branco. Então vamos para dicas para um arroz mais saudável. A dica número 1 é diminuir o arsênio no arroz. A planta do arroz tem uma capacidade bastante alta de concentrar, de absorver e concentrar o arsênio, chegando a absorver até 10 vezes mais desse elemento do que outras plantações. E o que preocupa é que geralmente o arroz contém um alto índice de arsênio inorgânico, que é a forma mais nociva desse metal pesado. Então, uma pesquisa que foi conduzida em abril de 2016, o cientista do Dartmouth College revelou que os bebês que consumiam cereais e papinhas à base de arroz tinham níveis mais elevados de arsênio inorgânico na urina em comparação com aqueles que não consumiam esses produtos ou os que consumiam em menor quantidade. Então, como podemos reduzir a exposição do arsênio no arroz? Uma dica valiosa é cozinhar o arroz de uma maneira um pouco diferente, seguindo a técnica utilizada para o macarrão. O órgão americano FDA recomenda cozinhar o arroz em uma grande quantidade de água, de 6 partes de água para uma parte de arroz e depois drenar o excesso de água ao final do cozimento. Essa prática pode reduzir os níveis de arsênio em até 60%. A dica número 2 é arroz na geladeira, transformando ele em amido resistente.
Então, o que acontece com o arroz na geladeira depois que você fez, cozinhou e esfriou? Quando o arroz cozido é resfriado na geladeira, parte do seu amido se transforma em amido resistente. Isso ocorre devido ao processo de retrogradação do amido, que muda a sua estrutura, tornando-se menos digerível. Então, isso vai ajudar a diminuir o pico de açúcar no sangue. Quais são os benefícios do amido resistente? O amido resistente age de forma similar às fibras alimentares. Ele não é completamente quebrado e absorvido pelo corpo, mas ele é fermentado pelas bactérias benéficas que vivem no nosso intestino grosso. Então é uma boa ideia para você melhorar a sua saúde intestinal usar amido resistente. Qual que é o impacto nos níveis de açúcar do sangue do arroz? Consumir um arroz que foi resfriado e transformado em amido resistente pode ter um impacto muito bom nos níveis de açúcar. Por ser menos digerível, leva a um aumento mais lento e gradual da glicose sanguínea. Isso pode ser especialmente útil para pessoas que estão tentando controlar os níveis de açúcar no sangue. Então deixe o arroz de molho, depois lave. Cozinhe o arroz normalmente e depois de pronto deixe esfriar por algumas horas ou durante a noite na geladeira antes de consumir. Você pode reaquecê-lo ou consumi-lo frio, por exemplo. A dica 3 é vinagre de maçã antes de comer o arroz, para ter o quê? Uma baixa na glicemia. O vinagre de maçã ser consumido antes das refeições com carboidratos, isso inclui o arroz, pode ajudar a moderar os níveis de açúcar no sangue. O vinagre de maçã, como você já sabe que viu nos meus vídeos anteriores, tem o potencial de atrasar o esvaziamento do estômago, o que contribui para um aumento mais gradual nos níveis de açúcar no sangue após a refeição. Além disso, o vinagre pode melhorar a acessibilidade à insulina, otimizando a forma como o nosso corpo utiliza o açúcar. Então, como utilizar? Dilua uma colher de sopa de vinagre de maçã em um copo de água e tome essa mistura antes da sua refeição. Essa prática pode ser particularmente benéfica antes de refeições ricas em carboidratos, como aquelas que incluem o arroz. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Não esqueça de divulgar esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe o link com seus amigos e familiares, vão ajudar outras pessoas a ter acesso a informações de alta qualidade para que a sua vida melhore significativamente. Muito obrigado, um beijo no seu coração e você é fera!